Sejam bem-vindas. Nossa última live do livro Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus. Pra gente falar um pouquinho dos 7 últimos capítulos que nós lemos, né? Do 16 até o 22. Vou abrir aqui no capítulo 16. Vou falar aqui o resumo do resumo, uma pincelada aqui básica do que se trata o livro. Aí dá para quem não tem, né, quem não conhece o livro, ter uma noção de como é e se interessar em quiser ler também. E aqueles que já estão lendo comigo, né, que terminaram de ler juntamente comigo, para a gente fazer uma recapitulação, uma revisão, tá? Então, no capítulo 16, fala sobre orando para permanecer separado do mundo. Eu escolhi o versículo que está em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrasado e seduzido. Então, o mundo é algo que se coloca entre Deus e os seus caminhos, né? O mundo é contrário a Deus e seus caminhos. Então, aceitar os padrões desse mundo para a nossa vida vai completamente contra as vontades de Deus e nos separa dele e daquilo que ele chamou a gente para ser. Então, o nosso inimigo, né, que é Satanás, ele é o príncipe deste mundo. E decidiu se opor a tudo que é de Deus e tudo que ele faz. Então, ele é, né, o dono do mundo e vai querer nos atrair com as coisas do mundo, de forma a nos prejudicar, porque nós somos, né, filhos de Deus, amados por Deus, e também nos separar de Deus. Só que o poder dele é limitado, então nós não precisamos, né, nem temê-lo, mas também não devemos ignorá-lo, né? Nós temos que pedir sabedoria e discernimento espiritual para Deus, para saber como guerrear, né, contra ele, que é através da palavra do Senhor. Então, precisamos observar se reservamos um lugar em nosso coração para Deus, ou se não, se nós nos achamos acima, né? Acima do Senhor, acima de Deus, e não precisamos obedecê-lo. Tem pessoas que são assim, eu creio em Deus, aceitei e tal, mas eu faço aquilo que eu acho que é certo, não aquilo que é a vontade do Senhor. Então, ela tá com um pé no mundo e tá com um pé no Senhor. Então, ela não tá nem uma coisa nem outra, ela tá morna. E aí na palavra diz que o Senhor diz que aquele que está morno, ele vomita. É preferível que você seja ou quente ou frio. Ou você está no mundo, ou você está com o Senhor. Não tem como servir a dois senhores, né? Então a forma de combater o engano, né, que o inimigo tenta contra nós, é simples, é a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz tudo que precisamos, todas as formas que precisamos lutar e guerrear contra o inimigo. E nos submeter a Deus e à vontade de Deus, porque é nos submetendo a Deus e à vontade de Deus que a gente consegue resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então, a Bíblia é a nossa espada de guerra. Ela é a nossa arma de guerra contra o inimigo. Temos que nos separar dos hábitos e dos modos de pensar do mundo e destruir os lugares altos que é no nosso coração. Então, a gente tem que observar no nosso coração quais são as nossas prioridades, qual é o lugar de Deus e como está colocada as coisas do mundo no nosso coração, como temos deixado nos influenciar e como temos dado importância às coisas do mundo com relação às coisas de Deus. Então, separar do mundo não existe que a gente fique isolado, né, de tudo para o resto das nossas vidas, mas nós precisamos verificar frequentemente, né, tá sempre ali parando para analisar, refletir como anda o nosso coração, se a gente tem a certeza que nós estamos, né, ligados a Deus ou se há alguma raiz com relação, né, algo enraizado no mundo.
É difícil tentar renunciar a tudo em nossas vidas imediatamente, né? Ainda mais no início da conversão, onde está começando a aprender essas coisas sobre Deus, onde está começando a conhecer Deus, começando a descobrir a palavra. Então, certamente nós já temos hábitos e costumes, às vezes da nossa própria criação, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais a Deus, buscar conhecer cada vez mais a Deus através da sua palavra, para que assim ele vai nos dando discernimento do que está segundo a vontade dele e o que não está, o que ainda que está na nossa vida, que ainda é do mundo. Podemos causar mal a nós mesmos se ficarmos insatisfeitos com o que Deus nos dá ou por correr atrás de coisas que não são dele. Então, às vezes, a gente fica insatisfeito com aquilo que Deus dá e quer sempre mais e mais e mais coisas que são do mundo, que nunca vai nos saciar, que nunca vai nos satisfazer por completo. Então, Deus quer tirar todos os desejos que a gente tem das coisas do mundo, que a gente acha que precisa, que a gente não pode viver sem, do nosso coração e substituí-los pelo anseio por mais de conhecer Jesus. E a gente só não vai conseguir caminhar de rumo a um amadurecimento, crescimento espiritual, se a gente continuar apegado às coisas desse mundo, que nos separam de Deus. Então, é um passo de obediência, é um passo de cada vez, que a gente tem que dar dia após dia, né, abrindo nosso coração a Deus, para a gente ter um bem-estar espiritual e estar no centro da vontade de Deus. No capítulo 17, fala sobre orando para ser batizado. Aí que a autora, ela comenta um pouco sobre o batismo dela, né, como que foi, e fala sobre o sim que a gente dá para o Senhor no momento que a gente aceita ser batizado, né? O batismo é um sim grande. E depois, todos os dias da nossa vida, nós dizemos sim ao Senhor, pequenos sims ao Senhor. Nesse capítulo 17, eu escolhi o versículo que está em Atos, capítulo 2, e foi o versículo 38, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, aqui no momento que a gente aceita, né, ser batizado, no momento que a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, né, como soberano sobre a nossa vida, a gente diz um sim maior. É o primeiro sim que a gente diz, é o sim que vai transformar, né, dar o primeiro passo para transformar a nossa vida. E depois, né, ou seja, a gente morre para a nossa vida antiga a fim de receber uma nova vida em Cristo. Né? É uma aliança que a gente decide fazer com o Senhor quando a gente é batizado. E depois, cada sim que a gente vai dando durante a vida, durante os nossos dias, quando a gente diz não às nossas vontades e diz sim, sendo obedientes à vontade de Deus, são pequenos sims que a gente vai dando no decorrer de toda a nossa vida, né? Então, o batismo ele é um passo inicial muito simples no aprendizado da obediência a Deus, e ele é para todos, de maneira igual. Agora, os sims pequenos de cada dia, isso é um ato de obediência individual. É de acordo com o chamado de cada um, é de acordo com o que cada um foi escolhido e de acordo com a história de vida de cada um. Tá? Então, quando a gente é batizado, a água ela é só um meio para que a gente sepulte a nossa velha vida e quando a gente saia da água, a gente, né, tem uma nova vida com o Senhor. Quando a gente declara, né, o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Mas a obediência é dia após dia, ela não acaba ali no batismo. Ela tem que ser constante, ela tem que continuar dia após dia da nossa vida, em pequenos sims que a gente vai dando por amor e obediência ao Senhor, tá? Então, no capítulo 18, tá falando sobre orando para ter comunhão com outros cristãos. Aqui nesse capítulo fala muito sobre os relacionamentos, né, da igreja, dos nossos irmãos na igreja, tanto dentro da igreja, quanto com aqueles que são da igreja e a gente tem amizade, né, e continua convivendo fora da igreja. Ou, às vezes, outros cristãos que não são da nossa igreja,
mas que a gente também tem amizade, que a gente também tem comunhão. E fala sobre a importância desse tipo de relacionamento para nós cristãos. Eu escolhi o versículo 24 e 25 de Hebreus capítulo 10, que diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então, é importante que a gente se encontre na igreja, que a igreja seja um segundo lar para nós, onde a gente possa passar tempo com aquelas pessoas que a gente mais gosta, com os nossos irmãos que a gente se identifica na igreja, né? Ter essa comunhão e que nos ajuda na caminhada, né? Em rumo ao Senhor. Que um vai fortalecendo o outro, que um vai orando para o outro, um vai apoiando o outro. Né? Então tem que haver essa unidade, essa comunhão entre os irmãos da igreja. Isso é importante para nós, principalmente quando a gente está se sentindo fraco. Né? Às vezes a gente não está conseguindo orar por nós mesmos, então a gente vai lá e pede para um irmão orar por nós durante o culto ou durante um grupo de oração. Em algum momento em que tá, né, uma célula, onde tem vários irmãos reunidos. Então, ali a gente tem mais proximidade, às vezes mais intimidade com uns que outros, tem mais liberdade para se abrir com uns que com outros. Então, a gente tem mais afinidade com uns que outros. Então, aproveitar essa afinidade, essa comunhão, essa liberdade que a gente tem com o outro para fortalecer um ou outro na caminhada, né, rumo ao amadurecimento e crescimento espiritual. Os nossos relacionamentos mais próximos, aqueles que tocam profundamente, né, no nosso coração, eles podem mudar a nossa vida. E eles precisam ser com os cristãos, porque se você tiver um relacionamento com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, com uma pessoa que tem outro estilo de vida, outros hábitos, outros costumes, outro jeito de pensar, ele não vai te ajudar, pelo contrário, ele vai te afastar do Senhor. Ele vai colocar outras coisas que vão fazer você se desviar do caminho do Senhor. Então, o ideal é que a gente tenha no nosso círculo de amizade pessoas que também são cristãs, pessoas que também vivem, né, segundo a palavra, pessoas que também procuram viver de acordo com aquilo que o Senhor diz que é certo, né, para que na hora que a gente estiver errando, na hora que a gente tiver, né, precisando de um conselho, de uma orientação, de um fortalecimento, essa pessoa vai ter sabedoria, né, para nos orientar segundo a palavra de Deus, segundo as experiências que viveu com o Senhor, né, a maturidade espiritual. Então, essa amizade, ela tem que te ajudar, te edificar e te ajudar a crescer na presença do Senhor e não te afastar do Senhor. Então, por isso é bom a gente avaliar as nossas amizades, o tempo que temos passado. Não quer dizer que a gente não vai mais falar com ninguém que não é cristão. Não, claro, a gente vai conversar com vários tipos de pessoas. A gente vai, né, ser educado. A gente não vai isolar, se afastar das pessoas que não são cristãs. Mas eu digo no nosso círculo de convivência, de amizade, de caminhada, que seja, né, compartilhado com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Né? As outras pessoas nós vamos tratar com educação, com respeito, com amor, carinho, né? Se precisar de alguma ajuda, auxílio, conselho, claro, a gente vai procurar dar conselhos bons, mas aquela convivência, aquela intimidade a gente não pode ter, porque senão pode tirar a gente, né, do caminho do Senhor. Então, essa é a importância em que a autora diz aqui com relação à comunhão entre os cristãos. Depois, no capítulo 19, fala sobre orando para saber como abrir mão de si mesmo. Eu escolhi o versículo que está em Deuteronômio, capítulo 15, e é o versículo 10, que diz assim: Dê-lhes generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Então, aqui é citado nesse capítulo sobre dar tanto para o Senhor quanto para aqueles que precisam, como descreve aqui nesse versículo 10, tá? De Deuteronômio. Então, fala o quê? Que em relação a você dar para o Senhor é o dízimo. Em relação a você dar para os irmãos, aqueles que necessitam, aqueles, né, que precisam, são as ofertas.
Então, aqui diz que a gente tem que ser obediente e dar o dízimo, porque na palavra do Senhor diz que a gente tem que dar o dízimo, que a gente tem que dar parte, né, das nossas primícias, daquilo que a gente ganhou, porque vem do Senhor, né? É o Senhor que nos dá, a gente é só administrador. Então, é do Senhor que a gente está dando. A gente tem que dar com o coração grato, com o coração alegre, né? Feliz em poder, né? Não vou dizer devolver ou pagar, não, mas dar com amor, com gratidão mesmo, aquilo que o Senhor faz por nós, que é o mínimo que a gente pode fazer de tantos benefícios que o Senhor faz por nós. Então, aqui a autora diz que quando a gente dá o dízimo, a gente é abençoado. Mas a questão de dar o dízimo não quer dizer que você dando, você vai ganhar mais. Ela não quis dizer isso. Ou que se você não der, Deus não vai te dar nada. O que ela orienta aqui é que quando a gente dá o dízimo, nós recebemos chuvas de bênçãos. Mas não quer dizer que nosso dinheiro vai multiplicar. Não é uma troca, mas sim bênçãos que o Senhor vai nos dar em alegria, em saúde, em sabedoria, em força para trabalhar. E aí, com a capacidade que vem de Deus, a força que vem de Deus, você vai conseguir trabalhar mais e através do seu trabalho, o Senhor vai abençoar, como diz aqui, né? Abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Então, Deus vai abençoar o seu trabalho de forma que você, através do trabalho das suas mãos, vai conseguir ganhar mais. Mas não que o Senhor está te dando, mas sim porque você está trabalhando mais. É mérito do seu trabalho. Mas esse trabalho que você teve vai vir da força, da sabedoria, da capacidade, da alegria, da saúde que o Senhor vai derramar sobre você. E aqui diz também que nós teremos outras bênçãos que não são nem relacionadas a financeiramente. São vários tipos de bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, quando nós somos fiéis a Ele. Outra questão também, que quando a gente dá o dízimo, a gente desprende, né? Esse apego que a gente tem muitas vezes do dinheiro, de achar que aquele pouco, aquele tanto que a gente está dando para Deus vai fazer falta. Então, quando a gente, né, consegue dispor, consegue dar o dízimo, a gente está declarando que o Senhor é o dono das nossas finanças, que o Senhor é o dono do nosso dinheiro, que é Ele que provê e que é tudo dele. Nós não temos, né, domínio sobre isso, porque é o Senhor quem dá, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, é o Senhor que tem poder sobre nós. Então, a gente, quando está dando dízimo, a gente está declarando que quem é dono das nossas finanças é o Senhor. Não nós que somos os donos, mas sim o Senhor. Nós somos apenas administradores. E aqui também está falando que quando a gente for ajudar o próximo, quando a gente for, né, abençoar vidas, seja com alimento, seja com roupa, seja financeiramente, uma associação, né, de um asilo, um orfanato, como é que fala aqueles que são reabilitação, casas de reabilitação. Então, quando a gente ajuda financeiramente esses tipos de órgãos, né, de associações que ajudam as pessoas menos favorecidas, ou quando a gente dá, né, mantimentos ou roupas, aquilo que a gente, né, pode dispor, pode doar, que a gente dê como se estivesse dando para o Senhor, com amor no coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente dê com alegria e com amor no coração, como gratidão, tanto o dízimo para o Senhor quanto para os irmãos, como se estivesse fazendo para o Senhor, tá? Depois aqui no capítulo 20, fala sobre orando para lembrar-se do sacrifício de Jesus. Então aqui no capítulo 20, a autora fala sobre a ceia, fala sobre relembrar, né, a paixão de Cristo, relembrar o que ele fez por nós através da cruz. Então, eu escolhi, né, na verdade, nem tá aqui o versículo final que ela coloca, é um versículo bem grande, que é o 1 Coríntios 11, 23, 30. Então, eu coloquei aqui, que resumidamente esse versículo, Lucas 22, 19. Façam isso em memória de mim, né? Que é pra gente estar sempre relembrando e celebrando a ceia do Senhor. Então, através da paixão de Cristo, a gente reconhece, né, o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor nos ama. E a gente relembra, né, traz à memória
Cada vez que a gente ceia, não é em si o pão, não é em si o suco ou o vinho que vai fazer, né, tem poder ali, mas sim o que está no nosso coração, a memória que a gente traz, a reflexão, a compreensão do que significa a ceia, né? Do que o Senhor quer que a gente relembre ali, que Ele morreu por nós, de tudo que Ele fez na cruz, né? E que foi por amor a nós. É nisso que há o poder, né? Então, as bênçãos de participar da mesa do Senhor, é importante a gente participar da ceia. E permitir que na hora que a gente ceie, a ceia transforme, né, o nosso interior. E não seja apenas um ritual religioso, né? Mas sim, a gente valorize, dê respeito e importância no momento da nossa ceia, na hora que a gente participa da ceia, tá? Depois aqui, no último capítulo, que é o... Ah, não, tem o 21 ainda. Capítulo 21 é orando para ser capaz de andar na fé. Aqui, quando vem aquelas dúvidas, a autora ela colocou aqui a questão de que ela teve várias dúvidas se Jesus era real, se ela estava mesmo salva. Então, mesmo depois de ela ter aceitado o Senhor, alguns anos depois, ela teve esse momento de dúvida. E aí ela parou para refletir, né? Como andava a vida dela, como como fez diferença, né, na vida dela depois que ela aceitou o Senhor. Então, aí eu escolhi o versículo de Provérbios, versículo 5, que está no capítulo 3 de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, às vezes, a gente sente dúvida, né? As dúvidas podem vir em nossos corações. Será que Jesus existiu mesmo? Será que tudo isso não é uma mentira? E se for, como é que a nossa vida ficaria? Será que a gente está realmente salvo? Então, esse tipo de sentimento de dúvida, ele pode aparecer em momentos que geralmente a gente está estressado, que a gente está atarefado, que a gente não está se dedicando à leitura da palavra, ou a gente está negligenciando a nossa oração, nosso tempo a sós com o Senhor, né? Aquele momento que a gente se dedica a estar com o Senhor em oração e a louvá-lo, adorá-lo. Porque na hora que a gente está lendo a palavra, na hora que a gente está tendo aquele momento, né, só entre a gente e Deus, é que a gente renova a nossa fé, né? E a nossa fé precisa ser exercitada e renovada todos os dias. Porque senão começa a vir aquele enfraquecimento espiritual. Aí vem as dúvidas, vem os conflitos, a gente se enfraquece e muitas das vezes tem pessoas que desistem, né? Que se deixam dominar pelas dúvidas e desiste, fica descrente. Então a fé, ela que é o primeiro lugar no nosso coração para tomar decisão, né, de que a gente crê que o Senhor existe e depois vem o exercício dela para que ela, né, vá aumentando a cada dia, que é um exercício de obediência, de todo dia buscar o Senhor, orar ao Senhor, ler a tua palavra, porque através da palavra é que há a renovação da nossa mente, né? É através da renovação da nossa mente na leitura da palavra que a gente acaba com essas dúvidas, que a gente tira qualquer confusão. E aí, através da fé, do crer na palavra de Deus, é que a gente todos os dias decide confiar em Deus. Então, o primeiro passo para construir a nossa fé é ser totalmente aberto e honesto se a gente tiver qualquer dúvida com o Senhor, tá? Se a gente tem dúvidas sobre a capacidade de Deus e a sua fidelidade na nossa vida, em prover as nossas necessidades, no seu poder sobre a nossa vida, né? Que muitas das vezes o inimigo coloca na nossa mente. E depois, ou seja, você ser honesto com o Senhor, Senhor, eu tô com dúvida, eu não tô certa do que eu sinto, me perdoe, confessar a Ele esses sentimentos que você tá de dúvida e pedir para que Ele te ajude, pedir para que Ele aumente e fortaleça a tua fé e depois é ler a palavra, porque é através da palavra que a nossa mente é renovada. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai se fortalecendo e essas dúvidas vão caindo por terra, né? E aí o Senhor vem encher os nossos corações de paz, de esperança e de confiança, nos respondendo, né, às nossas orações. Então, sempre que tivermos esse sentimento de dúvida, devemos levá-lo ao Senhor em oração e pedir também, muitas das vezes, se a gente estiver muito fraco, que alguém ore por nós, né, para nos ajudar.
e ter a certeza de que esse sentimento não vai durar, né? O Senhor vem em nosso auxílio, o Senhor vem fortalecendo nossa fé, e é só a gente entregar para Ele, ser obediente e estar sempre lendo a palavra. Depois, no último capítulo, que é o capítulo 22, fala sobre orando para encontrar conforto no centro da vontade de Deus. E aí escolhi o versículo de 1 João, capítulo 2, foi o versículo 17. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, às vezes, acontecem coisas dolorosas e muito difíceis na nossa vida. Aqui também a autora dá testemunho do que aconteceu com a amiga dela, a melhor amiga dela. Então, muitas das vezes, acontecem situações difíceis como uma doença, a perda de um ente querido, né? Às vezes, a perda de um emprego. Então, às vezes, acontecem situações que a gente não compreende por que Deus permite isso acontecer. Mas, na verdade, muito pelo contrário. Não significa que isso não seja a vontade de Deus, ou que a gente esteja fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas das vezes, envolve essas situações desagradáveis. Então, quando acontece alguma coisa que a gente nunca pensaria que fosse acontecer, Deus ainda está no controle. Nada foge das mãos do Senhor. Então, o que a gente tem que fazer é continuar orando, é continuar buscando o Senhor, né? E procurar observar que sempre Deus vai extrair um bem de qualquer situação. Então, mesmo que aquela situação esteja difícil, que aquela situação, né, esteja muitas das vezes sem explicação do porquê está acontecendo, mas a gente tem que permanecer fiel em qualquer que seja essa situação, continuarmos perto de Deus em obediência e confiar nele, que nós estamos no centro da sua vontade, independente das situações que estão acontecendo. Tá? O centro da vontade de Deus, ele não é só é um caminho que a gente vai, né, ao chegar. Não, ele é o próprio processo, é a caminhada, né? Dia após dia, a gente tem que buscar estar no centro da vontade de Deus, independente das situações que venham a ocorrer na nossa vida. A vontade de Deus é um lugar onde a gente tem que escolher viver todos os dias e buscar ter um relacionamento íntimo com o Senhor, independente das situações. Então, se a situação tá boa, a gente vai buscar o Senhor com alegria. Se a situação tá difícil, a gente vai buscar o Senhor embaixo de pranto, embaixo de muitas das vezes gritos e dores, né? Mas tá sempre ali em unidade com Ele, para poder aprender a vencer essas situações. E sempre o Senhor vai nos mostrar algo de bom no final de cada situação, ou durante o percurso de cada situação. Então, meninas, aqui eu encerro o comentário dos 7 últimos capítulos do livro. Eu gostei demais. Eu não li aqui, né, o livro, só fiz os comentários, mas no final de cada livro tem os versículos para a gente meditar com relação aos temas que ela propõe, tá? Então, ó, tem uma oração que a gente faz e depois vem as ferramentas da verdade para te fortalecer na palavra do Senhor, de acordo com o tema que ela coloca, tá? Então, ele é muito bom, eu indicaria para todos a leitura, ajuda muito. E além disso, dessas ferramentas que ela deixa de versículos, tem alguns quadros também que ela coloca, deixa eu ver aqui se eu acho um, com leituras também pra gente fazer. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Ó, 15 razões para orar. Aí ela vem com vários versículos e temas sobre o que orar e aonde encontrar os versículos relacionados, né, sobre o que cada tipo de oração que você vai fazer. Tá? Resistir à tentação, ser salvo na tribulação, resistir ao mal, para ter alegria. Aí, entre alguns, não são todos os capítulos, mas alguns capítulos ela coloca alguns quadros assim para fortalecer e ajudar a gente, tá? Aqui também, ó, 30 atributos do Senhor. E aí ela coloca os versículos e assim ela vai também nos ajudando. Então, eu acho legal, até quem tem o livro, né? Quem tá lendo, que tava lendo aí comigo,
pegar esses versículos, anotar eles e colocar na Bíblia, dentro da Bíblia, para que às vezes fica ali dentro do livro e você não tá lendo mais o livro fica na estante e você perde muitas das vezes na hora que você tá precisando ler algum versículo ou orar em determinada intenção e esquece que tá ali dentro do livro. Então, estando na Bíblia, né, às vezes num bolsinho que você colocar na Bíblia, sempre que você precisar vai estar ali na sua Bíblia, que tá, né, todos os dias com você. Então, meninas, eu vou encerrar aqui a live sobre esse livro tão abençoador, tão bom. E Deus abençoe a todas. Obrigada pela participação.